no Arena de hoje você vai ver. Atleta de 10 anos viaja semanalmente de Carnaubais a Fortaleza. Tudo pelo sonho de ser jogador de futebol. E mais, SBT apresenta a equipe que vai transmitir a Copa do Mundo. Neymar vai ser convocado ou não? Falta pouco para sair a convocação do Brasil. Você também confere. Vaguinho Dias e a sequência de invencibilidade. 9 jogos sem perder no comando do Alvinegro. Bom dia, minha turma! Mais uma Arena no ar e a você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência e a sua companhia. O Rio Grande do Norte, olha só, vai ser representado por 2 atletas na Copa do Brasil de Atletismo. Os potiguares são Robson Jean no salto com vara e João Arthur no salto em distância. Ambos são da zona rural de Cerro Corá, um celeiro de atletas na modalidade de atletismo. E quem acompanhou de perto foi o repórter Ebert Júnior. Vamos conferir. Velocidade, técnica, equilíbrio e coragem. O salto com vara é uma das mobilidades mais desafiadoras do atletismo e exige anos de treinamento intenso para superar limites a cada tentativa. Em Natal, 2 jovens atletas vêm chamando a atenção pelos resultados conquistados dentro e fora do Rio Grande do Norte. Nossa cidade, Cerro Corá, a gente já encontra um apoio, não só das autoridades locais, mas já existem projetos, emendas de deputados, o governo do estado apoiando através da lei de incentivo ao esporte. Então, hoje a nossa associação, a ESC, ela tem já ajudas de vários segmentos. Então, ainda é pouco, ainda é carente, mas já é alguma coisa. João Arthur da Silva Maranhão, de 18 anos, natural de Cerro Corá, já soma títulos importantes no atletismo brasileiro. Especialista nas provas combinadas, ele foi campeão brasileiro, recordista do pentatlo masculino e convocado para a seleção brasileira sub-18. O atleta também conquistou resultados expressivos no Sul-Americano e no Campeonato Brasileiro do Decathlon. Comecei no atletismo através dos jogos escolares lá da minha cidade. E aí eu me destaquei nessa competição e aí eu comecei a treinar, gostei. Aí meu treinador me chamou para treinar, comecei a treinar. Aí eu fazia prova de velocidade. Só que aí, com o tempo, eu fui me adaptando mais com a prova combinada, que é o Decathlon. Aí fui me destacando cada vez mais em nível nacional e estou até hoje no Decathlon. Por trás de cada treino existe muita disciplina e superação. Um esforço diário que transforma jovens promessas em destaques do esporte brasileiro. Outro nome que vem se destacando é o de Robson Jean, conhecido como Robinho. Aos 17 anos, ele já é bicampeão brasileiro do salto com vara nas categorias sub-16 e sub-18. Atualmente, Robinho lidera o ranking brasileiro sub-18 da modalidade e ocupa a vice-liderança sul-americana. A gente vem cada vez mais treinando para melhorar a técnica, mentalidade, porque a mente do atleta tem que ser muito forte para aguentar, porque a gente às vezes se encontra em uns períodos de tempo que não são muito bons, como essa semana agora que teve o campeonato estadual adulto, que eu tive que competir na chuva, mas esperava sim estar nessa colocação no ranking e que com certeza eu vou conseguir melhorar minha marca. Nos próximos dias, os atletas embarcam para mais um desafio nacional, a Copa Brasil de Provas Combinadas, em Bragança Paulista, São Paulo. A expectativa é seguir acumulando resultados e aproximando o Rio Grande do Norte dos grandes pódios do atletismo brasileiro. É a primeira competição praticamente oficial do ano para essas categorias, onde o atleta está se preparando para os campeonatos nacionais. Cada um na sua categoria, é a competição conjunta com todas as categorias juntas no mesmo local, né? E ali é a oportunidade também dos atletas conviverem com aqueles atletas, por exemplo, Balotelli, que é um atleta de seleção brasileira, de nível de Olimpíada, vai estar presente e eles vão ter esse prazer de conviver com o atleta de alto rendimento. Muito além das medalhas, o esporte representa oportunidade, transformação e esperança.
E a cada salto, esses jovens atletas mostram que os limites podem ser superados dentro e fora das pistas. Que bacana! Já é de perder as contas o número de atletas lá de Cerro Coral, uma cidade com pouco mais de 12 mil habitantes no Seridó Potiguar, mas agora eu vou sair da Suíça seridoense para a capital do Rio Grande do Norte para falar sobre jiu-jitsu, isso porque o Palácio dos Esportes vai ser palco da Copa Natal Social de Jiu-Jitsu, o evento que deve reunir entre 500 e 600 atletas com idade entre 4 e 17 anos. Vai se consolidar como um dos principais palcos para jovens talentos oriundos de projetos comunitários da capital potiguar. E para falar mais sobre o evento, eu vou conversar agora com o Emerson e com o Maicon, que entendem muito sobre o assunto. Sejam bem-vindos ao Arena. Vou chegar um pouco mais próximo. Sejam bem-vindos ao Arena. Emerson e também o Maicon, que entende muito do assunto. E aí, como é que vai ser esse evento no próximo domingo? Amanhã, como é que faz para a gente participar? Então, quero agradecer primeiramente aí o Arena, né, pela oportunidade de a gente estar mostrando aqui esse trabalho tão importante, né, para o jiu-jitsu social aqui de Natal. Então, amanhã, essa competição, ela vai ser uma competição muito importante, né? E ela estima reunir uma média de 600 atletas nessa competição, tá bom? Essa competição ela vai ter toda uma estrutura, realmente, de um evento normal, pelo preço que ela está, né, de R$ 29,99. Geralmente, o menor preço é R$ 65,00, mas a ideia realmente é trazer uma estrutura diferenciada para os projetos sociais, para que algumas crianças que ainda não conheceu ainda um evento realmente bem estruturado, e é realmente trazer essa estrutura para que essas crianças possam realmente desfrutar desse evento e os pais também, né, se empolgar também e poder estar trazendo as crianças, né, no evento para que eles possam estar mais envolvidos nessas competições, entendeu? Essas grandes competições. E é bem democrático, é bem diverso, por exemplo. Tem atletas como o Maicon, que ostenta medalhas fora do país. Maicon, como é também falar com esses atletas que estão começando agora, de comunidade, assim como você, que saiu de baixo, numa academia, até chegar em competições fora do país? Como o professor falou, eu venho de projeto, né? Comecei há 10 anos atrás com o vereador Cláudio Custódio, um projeto que começou com o mestre. E hoje eu sou fruto desse projeto. Então eu acredito que o projeto tem muita força, os grandes talentos saem do projeto. Hoje eu sou campeão europeu, categoria absoluto, campeão sul-americano e me tornei tetracampeão brasileiro. Então acho que é muito importante. Eu saí do projeto, eu sou um, então tem milhares que a gente não conhece aqui. Não só no jiu-jitsu, mas em todo o esporte. A gente diz que o RN é celeiro, a gente vê como o atletismo também, né? Então isso é muito bom para o projeto, é uma oportunidade muito boa para os projetos. Olha só, Maicon, tá passando aí imagens, não só de medalhas, mas também de competições que você passou ao longo da sua trajetória. Como é passar por isso e também agora poder passar uma mensagem de inspiração para outros garotos? Isso é muito gratificante para mim. Sempre pedi a Deus um dia para estar nessa situação. Sempre me inspirei em grandes atletas que saíram também vieram também da mesma situação que eu. Não tive privilégio nenhum, mas graças a Deus, Deus me abençoou. O professor sempre me guiando, sempre escutando muito o professor. A gente vem colecionando títulos. É só o começo, né? Na faixa roxa ainda. É só o começo de muita coisa que está por vir, Professor, e o propósito é justamente esse, né? Trazer a população um pouco mais próximo dessa modalidade que nem sempre ela chega tão junto das comunidades carentes. Sim. A gente começou um projeto basicamente há quase 12 anos atrás, né, Maicon? Isso. Com o vereador Cláudio Custódio. E quando eu peguei a faixa preta, eu sabia a necessidade que tinha realmente os projetos sociais aqui em Natal. E eu sempre quis ter um projeto, né? E aí, cara, ao longo dos anos, esse projeto foi crescendo. Formamos aí esse mega campeão aí, que tem um reconhecimento nacional e internacional hoje. Hoje é taxado como um dos atletas que vai brilhar aí pelo mundo afora, né? E vem fruto de um projeto, né? Então essa competição justamente é para a gente poder realmente, é um celeiro ali para a gente poder ver ali quem são as pessoas que possam se destacar e possa também um dia ter essa visibilidade, né? E representar o nosso estado, né? Que isso é muito importante, né? E a proposta também é ter uma remuneração, né? Ter uma premiação para os vencedores da Copa Natal.
Sim, a gente tem uma boa proposta em relação a isso. As medalhas também são medalhas muito bonitas, medalhas de metal, certo? Tem premiação para o absoluto também e premiação para as equipes campeãs do projeto, do campeonato. E se hoje algum atleta, se porventura ainda quiser participar dessa competição, tem como? Então, as inscrições foram encerradas quarta-feira, não foi, Marcos? Isso. Foi encerrada, não, Quinta-feira. quinta-feira. Foram encerradas quinta-feira e a gente agora está recebendo só os pagamentos. Então, até sexta-feira estaremos recebendo os pagamentos e aí é isso. Olha, e tá na tela o Instagram para quem quiser conferir mais informações. Mas antes disso, eu queria que você fizesse o reforço de todas elas antes da gente finalizar por aqui, falando quando vai ser, de que horas começa, quanto paga para entrar e, claro, aquele convite para toda a família. Então, o evento vai ser amanhã, né, domingo. O cronograma a gente ainda não tem 100% de certeza do horário, porque a gente está esperando todo mundo entrar, fazer o pagamento direitinho para a gente poder lançar realmente o cronograma, porque depende muito do número de pessoas, entendeu? Mas a média do horário que começa, geralmente começa de 8h30, 9 horas um evento de jiu-jitsu, entendeu? E esse evento, a entrada é 1 quilo de alimento, certo? Não precisa para a gente poder estar levando esse alimento às comunidades mais carentes. E podem ir, pessoal, é um evento bem estruturado, vai ter segurança no evento, um evento realmente que vai fazer acontecer aqui em Natal. Eu acho que o primeiro grande evento social aqui de Natal, né, esse Copa Natal Justo Social, que acontecerá aqui no Palácio dos Esportes. Com certeza é o primeiro de muitos, viu? Primeiro de Mas eu muitos. quero saber, Maicon, agora, uma mensagem para quem está começando agora, para quem quer entrar no jiu-jitsu. Passa uma mensagem para esse garoto que está acompanhando agora o Arena. Eu sempre falo muito para os meninos que vêm conversar comigo. Eu acho que a melhor parte que a gente faz isso é se divertindo, né? Eu faço jiu-jitsu por se divertir, além de ser meu sonho, eu se divirto. Sempre acreditando no propósito de Deus que tem na minha vida, sempre acreditando no professor. Eu acho que não tem o que fazer, é acreditando em Deus e continuar trabalhando. Quem trabalha, Deus recompensa, né? Não tem para onde correr. Então eu acho que o trabalho recompensa, continuar trabalhando direitinho, que uma hora os frutos chegam. Olha, e eu falei garotos, mas tem muitas meninas também que arrebentam dentro do tatame. A gente recebeu uma na última semana, né, no último Arena, que falou muito sobre isso para defesa pessoal. Gente, muito obrigado pela participação. Aquele abraço, Obrigado, valeu amigo. professor, valeu atleta, sucesso, conte com a gente. Amanhã, com certeza, vai lotar o ginásio Palácio dos Esportes para mais um evento de jiu-jitsu. Valeu, muito obrigado pela pessoal. participação. Gente, o Arena vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. O SBT apresentou a equipe de transmissão da Copa do Mundo. Eu volto já. Eu falei que era rapidinho, viu? Intervalo rápido só pra gente agora exibir uma reportagem especial que vai destacar o acervo de Ricardo Lopes. Foi exibida no SBT Esportes um grande momento de valorização no colecionismo esportivo. Conhecido como influencer do colecionismo e jornalista, Rica Lopes recebeu a equipe para mostrar o seu museu particular focado em alguns álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas figurinhas. Bora ver a reportagem. Seleção brasileira, Copa do Mundo, pentacampeão, tradição. Esses são conceitos que parecem sinônimos. E hoje a gente veio conhecer a coleção do Rica Lopes, que está totalmente relacionado com o Brasil, com Copa e uma pitadinha de nostalgia. Porque as figurinhas e o álbum têm tudo a ver com a nossa história. São muitos álbuns de Copa do Mundo, desde que começou a vender aqui no Brasil, na Copa de 1930. Agora o assunto é raridade, porque a gente vai ver uma coleção diferente. É mais ou menos onde tudo começou, né? Exatamente. Nina, esse álbum aqui é Feras do Saldanha. Se você abrir ele, parece que é um álbum normal, né? Que você ia na banca de jornal, comprava um envelope
E Paulo, não é assim. Para você fazer esse álbum, você tinha que comprar gibis. Olha só que interessante. Se a gente comprar aqui o Cavaleiro Negro, você tinha que recortar as figurinhas. Vinha assim na capa. Vinha na capa. Olha só que interessante. Isso aqui, ó, o Clodoaldo acabou fotografando para nós, ó. Cavaleiro Negro, Mandrake e Fantasma. Então você tinha que adquirir esses gibis e aí você tinha que recortar para colar no álbum. A partir de 1970, com a icônica seleção brasileira tricampeã do mundo, os álbuns foram se tornando mais parecidos com o que nós conhecemos hoje. Olha, de diferente, o que nós temos aqui, eu posso destacar para você algumas coisas aqui bem interessantes. A gente tem aqui, por exemplo, esse álbum aqui da Copa de 70. México 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial. E aí, uma particularidade aqui, abrindo aqui no Brasil, eu tenho aqui, né, Roberto Rivelino aqui autografando o álbum ao lado de Pelé. Um álbum bem interessante aqui, de 70, que marcou muito, né, muitas gerações da Copa de 70. Então esse é um álbum realmente, teoricamente, eu posso dizer para vocês que raro, que é o santo graal da Panini, né, o primeiro, né, para quem começa a fazer coleção e quer fazer só Panini, por exemplo, você tem que começar por 70, né? E aí esse daqui para mim é o xodó. Esse eu adquiri há mais ou menos uns 10 anos, foi bem difícil conseguir esse álbum. E porque até como não tem aqui, você tem que pagar em euro, né? Enfim, então é um que para mim é o meu xodó do xodó, que eu gosto muito. E aí você tem, claro, seleção brasileira de 70, e mais uma vez, né? Eu sou um dos colecionadores que gosta de autógrafos, então o Edu de 70 me autografou. Que é sempre legal, álbum. né? Eu amo, eu gosto que eles olhem, né? Vejam como eles estavam naquela época, né? E claro, voltam ao tempo, né? Então, aí você tem aqui o Rei Pelé, de 70 aqui, que foi um monstro, né? Então, para mim, esse é o álbum aqui, é o xodó do xodó. Eu tenho certeza que quem coleciona Panini gostaria de ter esse exemplar na sua coleção. E as figurinhas especiais? Só criando um álbum próprio para cada uma delas. Nós temos simplesmente Lionel Messi aqui. Mbappé e Messi, a última final, né, de Copa do Mundo. Você tem a ouro, você tem a prata, você tem a bronze e você tem a Bordeaux. São as 4 cores. Esse ano você vai, ao invés de Bordeaux, vai ser uma lilás. Né? Bordeaux, que era a temática, né, da Copa do Catar, que tem a cor da bandeira. Ficou mais ou menos na mesma tonalidade, entrou uma lilás, mas mantém esse padrão aqui de ouro, prata, bronze e a cor base que a gente fala. E como a gente, né, mostrando aqui, o Suárez, Modric, Neymar, né? Desse ano vai ser o Vini Júnior, né, que será o destaque da seleção brasileira, até porque ele é cria do Ancelotti, né? Já manja, e o Neymar ainda está nessa incógnita, né? Esperando de fato ver se Neymar será convocado ou não. Mas e a expectativa para o álbum da Copa do Mundo desse ano? Totalmente democrático, como nós mencionamos, todos têm o seu destaque dentro dos seus respectivos grupos, então não tem seleção que vai reclamar que a sua figurinha está inferior à outra. Colecionar o álbum é um dos momentos mais esperados em ano de Copa. O lançamento do álbum oficial vai acontecer no próximo dia 1º. Cada pacotinho vem com 7 figurinhas e será vendido a R$ 7. O álbum com capa simples custará R$ 24,90 e de capa dura R$ 79,90. As seleções ainda não divulgaram a lista dos convocados. Na seleção brasileira, por exemplo, ainda temos a expectativa se Neymar será ou não chamado por Ancelotti. E mesmo com o mundo digital, as figurinhas de papel seguem sendo febre. Viver a paixão de saber que te pode sair. Viver a paixão de saber o que vai vir. Não somente a geração mais antiga, mas a geração mais nova gosta de viver essa paixão, de saber que tem a possibilidade de compartilhar o Mundial. Que em suas mãos vai ter a possibilidade de compartilhar um Mundial. Para quem gosta de colecionar, já se prepare! Vem aí o maior álbum da história. São 112 páginas e 980 figurinhas. Nada mais justo para a maior Copa do Mundo da história.
3 países, 48 seleções e tudo isso na tela do SBT. Eita, o Neymar não está no álbum da Copa de Figurinhas, não está no álbum de figurinhas da Copa de 2026, mas olha só, eu tenho 2 figurinhas raras que estão no Mundial, viu? Saca só aqui, olha só, Fábio Pacheco e Alexandre Filho. É só o spoiler do que vai ter daqui a pouquinho, comentário sobre seleção brasileira, comentários sobre os clubes potiguares na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ter o América, o Laguna e também o ABC, mas é papo para daqui a pouquinho. Agora eu quero falar sobre o SBT, que apresentou essa semana a equipe e os detalhes da cobertura da Copa do Mundo. Vale lembrar que falta menos de um mês para a Copa. Bora ver. Era o pênalti decisivo. O craque da Itália, Roberto Baggio, correu para a bola e bateu. Para fora! Era a conquista do Tetra, mas não foi a única. Transmitimos também os mundiais de 1986, de 1990 e de 1998, quando o Brasil perdeu a final para a França de Zidane. Azedou de novo molho em Saint-Denis. Agora o SBT está de volta e prepara uma cobertura histórica para a Copa de 2026. E com a voz mais emblemática do esporte, Galvão Bueno. Esta será a 14ª participação dele no evento. Muita honra estar fazendo minha 14ª Copa do Mundo. E eu digo sempre, me faltava a casa de Silvio Santos. Nós somos vendedores de emoções. Do outro lado você tem a realidade dos fatos. Tem que misturar isso tudo bem direitinho. Na coletiva de imprensa realizada hoje no SBT, foi apresentada toda a equipe de narradores, comentaristas, repórteres e apresentadores que participarão do Mundial. O SBT transmitirá 32 partidas, todas com pré-jogo. E no horário nobre, um programa diário com o balanço da Copa. Deu para todo mundo ver que o time está bem entrosado, naquele DNA do SBT, todo mundo brincando. E eu tenho certeza que vai ser a maior transmissão da história que a gente vai fazer para a TV aberta, na nossa tela aqui do SBT, para a Pay TV, N Sports e para o nosso streaming, que é o Mais SBT. A gente já está muito bem dentro e fora de campo, dentro e fora das transmissões, e a gente tem esse craque, esse Pelé, que é o Galvão Bueno. O evento foi apresentado por Neguerê e Carol Barcelos, que foi anunciada hoje como nova integrante da equipe. Cheguei do Rio ontem à noite, estão todos aqui também conhecendo todo mundo ainda. Acabei de conhecer o Wallace. A equipe, apesar de experiente, não esconde a ansiedade. Eu acho que é importante isso, acho que jogadores experientes também quando vão atuar em decisões, né? Copa do Mundo é uma coisa bem grandiosa, esses jogadores também têm, no início, naqueles minutos iniciais do jogo, um certo frio na barriga, vai dar certo, tudo vai funcionar bem, não vai? Estou muito feliz que a nossa equipe tem muitas mulheres aqui representando. Entendemos de futebol, gostamos de futebol, acho que isso é o mais importante. Para os ex-jogadores que vão participar como comentaristas, a tensão é diferente da que eles já viveram dentro de campo. Hoje eu vi a minha responsabilidade, né? Porque até então, legal, contratado, vou comentar os jogos da Copa e tal, mas depois dessa coletiva eu fiquei assustado, falei, preciso me preparar. Eu vou dar alguns detalhes daquilo que o jogador pensa dentro de campo, porque algumas vezes acontecem algumas situações no jogo que só você estando lá dentro para você entender quais são as decisões que algum jogador toma. Na transmissão dessa Copa do Mundo, o SBT vai trazer de volta um mascote que marcou a conquista do Tetra, o amarelinho, que representava as emoções dos torcedores, principalmente a alegria dos gols. Que o amarelinho vibre muito na tela do SBT. Eu quero muito que as pessoas nos escolham, eu quero muito que as pessoas passem esses 40 e poucos dias com a gente, que elas assistam aos programas e aos jogos e falem, puxa vida, que equipe legal, que equipe gostosa de ouvir, que companhia agradável. A alegria e o entusiasmo de toda essa turma não deixam dúvidas do que vai acontecer daqui a 30 dias. A Copa que o Brasil quer ver é aqui.
E eu não tenho dúvidas nenhuma disso, viu? A Copa que o brasileiro quer ver é na tela do SBT, com Galvão Bueno, com Mauro Naves, com Carol Barcelos, uma equipe de peso, viu? Mas agora eu quero continuar falando sobre a seleção brasileira, viu? O técnico da seleção falou essa semana que a decisão sobre a convocação de Neymar não será fácil, mas garantiu que ele não se sente pressionado. Vamos ouvir o que falou Carlo Ancelotti. Elogiou o camisa 10 e afirmou que ainda será o critério para a condição física do jogador e que não irá se basear em sentimentos ou em emoções. Veja o trecho da entrevista. Neymar es un jugador importante para este país por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problemas, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando. Obviamente, para mí, una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Mas esto a mí no me mete presión. Muito bem, você ouviu a fala do técnico italiano Carlo Ancelotti sobre a decisão. Se levará Neymar, se não levará o atacante da equipe do Santos. Isso nós só saberemos depois de amanhã, na segunda-feira, dia 18 de maio, quando ele anunciará a lista final para a convocação dos 26 que irão representar a seleção brasileira no Mundial de 2026. Mas agora eu quero falar com dois especialistas que conhecem muito sobre o assunto. Alexandre Filho, nosso participante hoje especial, comentarista, repórter com passagem pela TV e pelo rádio, e também Fábio Pacheco, como já de costume. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Arena mais uma vez. Bom dia. Mais um sábado aqui na presença dos senhores, tudo bem? Tudo bem, Vitor, bom dia. E aí, Neymar, vai pra Copa ou não vai? Eu vou pra ali para esperar vocês falarem. Viu? Olha só, Vitor, eu já venho dizendo há algum tempo que Neymar vai pra Copa, né? Ele vem seguindo aí todo o protocolo, né? Assim como o nosso italiano aí falou, né? Ele disse que tem que se cuidar, tem que chegar a 100%. E Neymar, depois, né, da lesão, da cirurgia de ligamentos, teve aquela recuperação, teve problemas musculares, que é normal, né? Depois que faz uma cirurgia de joelho, voltou a jogar, está jogando 90 minutos, está correndo entre 10 a 11 quilômetros por partida, está finalizando muito ao gol, né? É um jogador muito importante ali para o Santos e eu acredito, né, que ele vai levar. Agora só quero saber quem vai ser cortado. Eu estou na dúvida ainda se vai ser Martinelli ou João Pedro. Um dos dois vai bailar, porque Neymar é Neymar, meu amigo. Assim como foi Zico, né? Em 86, Zico foi para a Copa do Mundo machucado, entrava no segundo tempo. Eu acho que Neymar, sim, tem condições de entrar também no segundo tempo, né? Assim como foi com Zico, porque Zico é Zico e Neymar é Neymar, meu amigo. Então, hoje não tem um nome, né, dessa proporção na seleção brasileira. É um jogador que impõe respeito, né? Principalmente agora quando pegar seleções de peso. Eu acredito sim que ele... O Ancelotti falou que não aceita pressão, vamos ver. Mas eu acredito que ele deve estar assim nessa lista aí do dia 18. Olha, só se fala nisso, se vai levar Neymar, se não vai, quem serão os 26 convocados, quem foram os 55 pré-selecionados na pré-lista que antecedeu, né, a Copa do Mundo, que antecede a convocação da próxima segunda-feira. Alexandre, muito se falou na última semana, fizeram até as listas dos últimos jogos do Neymar antes da convocação. Tinha o jogo contra o Coritiba, que inclusive conseguiu se classificar, voltar às quartas de final de uma Copa do Brasil, a equipe do Santos, e vem desempenhando bem o Neymar na medida do possível, no limite da sua condição física, e deixou bem claro o técnico italiano: terá que estar em plena condição física o Neymar para assim ter alguma chance de ser convocado. No seu ver, concorda com o Fábio? Bom dia, Vitor, mais uma vez. Bom dia a quem nos acompanha em casa. Olha, é uma pergunta complicada, né? Se o Neymar vai ou não para a Copa. O Neymar, de fato, nesse último recorte, tem tido uma sequência maior de jogos, jogando 90 minutos. Tem sido importante para a equipe do Santos, mas eu acho que a discussão em torno do Neymar vai muito em cima da questão física. Eu acho que o que o Neymar entrega hoje, para o nível físico e o nível de exigência que traz uma Copa do Mundo, a gente viu Brasil e França recentemente, amistoso, eu fiquei tentando entender como o Neymar se encaixaria naquele contexto de jogo. Um jogo laicado, de alta intensidade, a bola pouco parando no meio campo. Então eu fico muito curioso para saber como é que o Neymar ele se encaixaria nesse
contexto de jogo, né? Essa alta demanda física. Vale lembrar que o Neymar, ele passou um bom tempo parado antes de voltar ao Santos no ano passado, demorou para ter uma sequência maior de jogos, sempre que tinha uma sequência maior, vinha uma lesão muscular. Neste momento, né, como eu falei, neste último recorte, ele tem tido uma maior minutagem, mas eu ainda particularmente acho pouco para só isso levá-lo de volta à seleção. Agora, como o Carlo Ancelotti falou, ele não aceita pressão e nessa entrevista ele até citou em um outro momento que se tem alguém capacitado para tomar essa decisão, é ele. Então, nada melhor do que o Carlo Ancelotti, multicampeão por onde passou, para dar essa resposta se o Neymar vai ou não. Eu, particularmente, não levaria, mas fica aí a critério do Carlo Ancelotti. Olha só, o que eu achei curioso, Alexandre, foi que ele deixou a porta entreaberta. Ele está naquela dita lista larga que pode ser colocado entre os 26 na próxima segunda-feira. Eu vou te mostrar agora o calendário da seleção brasileira. Na última segunda-feira, se expediu o prazo para envio da pré-lista com até 55 jogadores. Na próxima segunda, o anúncio da convocação com os 26 que irão para os Estados Unidos. No dia 25 de maio, o início da preparação na Granja Comari, em Teresópolis. No dia 31 de maio, amistoso, Brasil e Panamá, no Maracanã. E aí a despedida do Brasil para os Estados Unidos no dia 1º de junho. Dia 6/6, amistoso entre Brasil e Egito. E aí sim, no dia 13 de junho, a bola começa a rolar para o Brasil na Copa do Mundo de 2026, no dia 13 de junho. Agora, vamos falar sobre o futebol potiguar, viu? Porque hoje é dia de futebol potiguar. Vai entrar em campo a ABC e a equipe do Souza, no estádio Frasqueirão, pela Série D do Campeonato Brasileiro. É a 7ª vitória, ou melhor, é a 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do ABC com o técnico Vaguinho Dias, Fábio, vem numa boa fase, vem numa crescente. São 9 jogos de invencibilidade. Como você classifica esse momento do técnico Vaguinho no comando do Alvinegro? Lembrando que são 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate, né? Então, um aproveitamento aí muito bom. A equipe do Vaguinho está solta, está leve. A gente vê aí Igor Bahia e o Alisson, né, não guardam posição, pode se movimentar muito. Isso aí está ajudando muito, né, a confundir a marcação adversária. É um time que, né, cada um tem a sua função, não é mais como era antigamente com chamusca, né, que era aquela bagunça no time do ABC. Vaguinho realmente aí, né, organizou a equipe. Eu acredito que com 17 pontos aí, mais 4 pontinhos, uma vitória e um empate, ele já carimba a sua classificação para o mata-mata. Aí sim, claro que ele vai brigar pela liderança para conseguir aí a vantagem do mando de campo aí para os jogos do mata-mata. Acredito que esse jogo aí contra o Souza, né, ele não vai ter só, acho que o José Fer, né, que está ainda no DM, mas vai contar aí com o restante do grupo e, claro, aí carimbar aí já, deixar bem encaminhada aí a sua classificação para o mata-mata. Pois é, e no último final de semana entrou bastante modificado, vai ter agora 3 retornos muito importantes. O Edson, que estava no departamento médico, assim como também Igor Bahia. O nome da temporada são 15 participações em gol e também o volante, né, da equipe Edson e o lateral Lucas Marques voltam a campo. Acha que esses retornos podem acabar dando um conforto maior para o Vaguinho Dias, Alexandre, na hora de saber se vai poupar ou não, tendo em vista a sequência e a maratona de jogos? Com toda certeza, Vitor. O elenco do ABC eu acho que é um elenco equilibrado. Eu acho que os reservas eles conseguem meio que manter o nível dos titulares e é um elenco que demonstra certo equilíbrio. E são retornos que ajudam bastante, né, o técnico Vaguinho Dias, justamente nesse calendário que o ABC vai ter agora, uma sequência pesada de jogos, apesar de fazer alguns jogos em Natal, ainda assim tem uma sequência complicada. E esses retornos vão ajudar muito o técnico Vaguinho Dias, como disse o Fábio Pacheco, a sequência é espetacular, né? São 8 vitórias em 9 jogos, ao todo o Vaguinho Dias ele tem 11 jogos à frente do ABC e apenas um jogo a equipe realmente não performou bem, que foi contra o Maguari na estreia da Série D. Porque até na derrota para o Sport, na estreia do Vaguinho Dias, o time do ABC jogou bem. Então é um time completamente diferente daquele time que era com o Marcelo Chamusca, como disse o Fábio, um time bagunçado, travado, que você não via muitas soluções de onde tirar. E o Vaguinho Dias veio, mudou tudo da água para o vinho e o time evoluiu assim
drasticamente, né? E o mais importante é que o ABC tem jogado bem. E o ABC tem jogado bem de diferentes maneiras, de diferentes formas. Às vezes espera um pouco mais o adversário para sair em transição, às vezes pressiona, marca lá em cima, consegue ter sucesso, como foi, por exemplo, contra a Juazeirense na Copa do Nordeste, a belíssima vitória por 4-0. Então, a fase é muito boa, os retornos ajudam e o ABC vai ter uma sequência agora, né? Sequência pesada, semifinal de Copa do Nordeste, Clássico Rei e o jogo de hoje contra o Souza, que, querendo ou não, é um adversário chato, irregular na competição, mas é um jogo para ficar de olho, mas acredito que o ABC seja favorito. Alexandre, Fábio, vou te mostrar agora para ilustrar a sequência invicta do ABC com o técnico Vaguinho Dias, que começou justamente quando venceu o Clássico Rei contra o América pelo placar de 3-0 como visitante. 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 19 gols marcados e 4 sofridos. Você vê na tela que o ABC pouco sofreu gols neste recorte dos 9 jogos de invencibilidade do técnico Vaguinho Dias. Como já falou, o Alexandre estreou contra a equipe do Maguari pela Série D do Campeonato Brasileiro e aí enfrentou o Sport, jogou até bem, mas não conseguiu o resultado dentro das 4 linhas. Fábio, você acha que tem um prazo de validade essa equipe do técnico Vaguinho Dias, tendo em vista a existente fragilidade na zaga? Não, olha só, o Wellington Carvalho vem fazendo um bom trabalho ali atrás, né? É o principal defensor hoje do ABC ali, está muito bem nessa equipe. O que acontece agora é que o ABC passa a ser, né, mais estudado pelos adversários, assim como aconteceu com o time do Ranieri, né? Estava muito bem no início da temporada, os adversários começaram a prestar atenção, começam a estudar a maneira de jogar e aí sim que entra aquela questão, vamos ver realmente se Vaguinho Dias é aquele estrategista que a gente está pensando, né? Porque os adversários vão tentar anular suas principais jogadas, né? Vão tentar anular o Alisson, vão tentar anular o Igor Bahia, né? E aí sim vai entrar, né, a inteligência do treinador para buscar variações táticas para tentar, né, conseguir contornar essa marcação que ele vai receber. Eu acho que o grande teste vai ser contra o Vitória, sim, né? O Vitória tem aí um leque de opções no banco aí de reservas, principalmente do ataque, e aí sim eu acho que a defesa do ABC vai ser muito bem testada, né? Lá ele tem o Mateuzinho, um meia ofensivo, ele tem o René que está numa grande fase, ele tem Renato Kaiser, ele tem Marinho, e tem Oswaldo, tem uma série de jogadores que ele pode colocar durante a partida, né, para tentar aí vencer o ABC. E aí agora sim, vamos ver como é que o Vaguinho vai se comportar diante, né, de uma equipe aí de Série A e com uma equipe aí repleta de estrelas. Então acho que é o grande teste aí do Vaguinho Dias nessa nova fase aí do ABC Futebol Clube. Pois é, e se o ABC entra em campo hoje, no sábado, amanhã é dia do América entrar em campo também pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no jogo Potiguar, enfrenta a equipe do Laguna, que inclusive tem se mostrado, Alexandre, Fábio, um adversário bem acessível para os clubes potiguares, né? Isso, né? Perdeu para o ABC por 4-0 e perdeu para o próprio América por 1-0, gol do Matheus Regis, né, em sua estreia pela equipe alvirrubra. É um adversário frágil, ainda não se mostra preparado para esse nível de competição, para esse nível de enfrentamento em que o sarrafo sobe, você enfrenta equipes, neste primeiro momento da Série D, você enfrenta equipes da sua região, né? No caso do Laguna, equipes aqui da região Nordeste, estados próximos, estados vizinhos, mas ainda assim é um time muito frágil que não se mostra pronto para esse nível de enfrentamento e é uma boa oportunidade para o América retomar o caminho das vitórias, 2 empates frustrantes contra a equipe do Maguari. Fora de casa, um ponto é sempre válido, mas acho que a frustração fica maior pelo jogo na Arena das Dunas, né? O empate 0-0 com o Maguari em crise, trocando de técnico, saindo o Suede Lima, vindo o Volney, enfim. Então o time do América acabou tropeçando ali contra a equipe do Maguari, deixou 4 pontos pelo caminho, né, nesses 2 jogos e precisa voltar a vencer se ainda almeja brigar pela liderança do grupo, porque neste momento eu vejo a tabela, né, bem acessível para a equipe do ABC terminar à frente do América e aí, consequentemente, ter vantagem no mata-mata da Série D. Acredito que os 2 vão se classificar, vão passar. O grupo é um grupo relativamente tranquilo para os 2 potiguares, mas decidir em casa é sempre melhor, né? Uma vantagem considerável.
Vou aproveitar que você falou em grupo para agora passar o grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Bora lá. O ABC é o líder com 13 pontos e o América na sequência na segunda colocação tem 11. O ABC, ou melhor, o Souza na terceira colocação tem 9, assim como também o Central com 9 pontos. O Maguari na quinta colocação tem 8 pontos e o Laguna fica na lanterna do grupo A8 com apenas 1 ponto conquistado na estreia contra a equipe do Central. Destaque também para a equipe do Maguari, que até a última rodada se encontrava na terceira colocação, perdeu 2 posições após o Souza voltar a vencer o Laguna. E os 8 pontos da equipe do Maguari foram todos contra equipes potiguares. Vitórias contra a ABC, contra a equipe do Laguna e os 2 empates contra a equipe do América. Eu queria falar agora mais sobre a equipe do América, Fábio, porque está tendo uma sequência bem difícil com o técnico Raniel Ribeiro e eu queria saber, o ideal hoje, com os reforços que estão chegando, não correspondendo ao nível, será que seria a hora do técnico Raniel pensar em outras formas de armar sua equipe? Pois é, né? A gente está na expectativa de novos reforços, né? Na semana passada, né, o Daniel de Paula disse que estava em busca de mais um camisa 9. E claro que está aí agora essa expectativa para saber quem vai ser esse jogador. Já passou uma semana e nada, e Raniel vai tentando ali, né, se virar com o que tem. Chegou aí o Matheus Regis, o Luiz Thiago, tem aí o Paulinho, né, que está oscilando agora. Começou bem, mas já está começando a oscilar. E vamos ver o que o Raniel está preparando para esse jogo. É claro que não vai ser um jogo tão difícil, né, como a gente aí, como viu aí nos jogos anteriores, mas ele tem tudo aí para pelo menos aí conseguir esses 3 pontos e conseguir. Ele precisa de tranquilidade, né? 3 jogos sem vencer, começa aquela pressão, a torcida já começa pelas redes sociais, criticar o treinador. Eu acredito que uma vitória boa aí contra o Laguna, né, já vai trazer uma certa tranquilidade. Mas é aquilo, a gente viu o América ainda, né, principalmente ali sendo formado no ataque, né? Ainda está ali faltando encaixar esse ataque do América que ainda não deu liga. E eu acredito aí que Raniel está em busca desse jogador, Daniel de Paula também está em busca desse jogador, está demorando, mas acredito que deve chegar já essa semana esse jogador aí que ele tanto precisa, né? Precisa de um finalizador, precisa de um homem-gol que ainda o América não tem. Alexandre, e sobre essa falta de planejamento? O América, durante muito tempo nessa temporada, optou por deixar o Salatiel jogar, mesmo com um pré-contrato firmado com a equipe do Caxias. O Wellington Tanque ficou no banco, mesmo sem espaços, né? Foi ter agora só no início da Série D do Campeonato Brasileiro, com o Salatiel indo para o futebol gaúcho. O que é que você acha desse planejamento do Alvirrubro, que trouxe mais um atacante, o Luiz Thiago, mas mesmo assim, pela pouca amostragem dele, ainda não conseguiu se aproveitar muito? Um planejamento, para não dizer ruim, um tanto quanto estranho, né? Já se sabia do Salatiel com pré-contrato com a equipe do Caxias, ou seja, você já sabia da saída desse jogador e você não se preparar para isso mostra uma falta de planejamento por parte da equipe do América, né? O Tanque não tem correspondido nessa Série D, bastante criticado pela torcida, né? Vendo recortes assim em redes sociais, que a grande amostragem que nós temos hoje dos torcedores pelo Brasil afora. É um jogador muito criticado pela torcida. O Paulinho, como disse o Fábio, começou bem, parecia que ia, mas já deu uma estagnada, né, naquele processo ali de evolução inicial. Então, o América está com esse problema ali no setor ofensivo, né? Como você falou, o Luiz Thiago destaque da volta poranguense. Mas pouca amostragem nesse nível de enfrentamento, que eu acho que é o mais importante, porque não basta apenas você contratar um jogador que se destacou em campeonato X ou campeonato Y, para não denominar e depreciar nenhum campeonato aqui. Você precisa ver o nível de enfrentamento, você precisa ver o nível de jogo, aquilo que o jogador te entrega. E a amostragem é muito baixa para você dizer que ele vai chegar e vai resolver os problemas ofensivos da equipe do América. Então é um problema aí para o técnico Raniel Ribeiro resolver. E como disse o Fábio, começa a ser questionado também, né? Para mim, o problema do América está longe de ser o Raniel Ribeiro. Muito pelo contrário. Também concordo. É um belo treinador, vem fazendo um belo trabalho. A gente vê o time do América ter um plano de jogo, a gente vê o time do América com formas de atacar, com formas de jogar, só que às vezes esbarra em uma limitação técnica que é visível no elenco
do alvirrubro, né? E ele tem o respeito dos jogadores, né? Exatamente, que é o mais importante. Ele tem um grupo, ao lado dele. Então, acho que não é para se questionar o técnico Raniel Ribeiro. Você pode sim contestar alguma decisão ou outra, que é válido, uma crítica pontual, enfim. Mas o problema do América está muito longe de ser treinador. Muito importante, também concordo com o Fábio e também com o Alexandre sobre o técnico Raniel Ribeiro. Rapidamente, eu quero falar sobre uma competição que particularmente eu gosto bastante, que é a Copa do Nordeste. Temos um representante potiguar, depois de 3 anos, numa semifinal, mais uma vez, e novamente o ABC, que há 3 anos perdeu para a equipe do Sport na semifinal, lá na Ilha do Retiro, naquele jogo que durou 2 dias. Pois bem, o ABC vai enfrentar no próximo dia 20, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, a equipe do Esporte Clube Vitória. Na sequência, em casa, no dia 27 de maio, por ter a melhor campanha, vai decidir aqui na Arena das Dunas. E você, claro, vai acompanhar tudo pelo SBT, pela TV Ponta Negra. No outro lado da chave, Fortaleza, Esporte e Fortaleza. E aí, expectativas muito altas para esse confronto? O jogo, né? Primeiro jogo lá em Salvador, difícil, complicado, né? O Vitória, time de Série A, a realidade financeira, né, muito superior à do ABC. É aquilo que eu falei, né? O Vaguinho tem que traçar uma estratégia para, pelo menos, lá buscar um empate ou, se perder por um placar mínimo de 1-0 para conseguir reverter depois no jogo da volta aqui em Natal. Eu acredito sim que ele deve estar já, né, estudando o Vitória. A gente sabe que o treinador Jair Ventura, né, ele é um treinador assim, como é que eu vou dizer, muito fácil de fazer a leitura do jogo dele. Então, acho que o Vaguinho pode sim que consiga aí anular as principais jogadas, né? Ele explora muitas alas, com o Natan e também com o Ramon, né? O Mateuzinho é o cara ali que comanda o meio de campo e faz a ligação com o ataque, né? Se ele conseguir anular principalmente esses jogadores aí, ele já vai, né, conseguir interferir no rendimento do René, que é o grande destaque do Vitória nessa temporada, né? E também caso o Renato Kaiser entre na partida. É outro jogador perigoso, finalizador, né, que costuma entrar no segundo tempo. Mas acho que o Vaguinho deve estar bem, assim, tranquilo em relação a isso, porque, né, o Vitória está jogando o Campeonato Brasileiro da Série A, é fácil de estudar esse time, né? Agora vai depender aí da disposição dos jogadores em marcar, em anular as principais jogadas aí do Leão da Barra. E aí, Alexandre, Esporte não, ABC e Vitória no próximo dia 20, expectativa? Olha, Vitor, expectativa alta, né? É um confronto que, inclusive, né, curiosamente, foi a última final desses dois clubes, né, tanto o Vitória quanto o ABC, se enfrentaram em 2010 com vitória do time baiano, né, por 2-1. E é agora uma reedição, né, daquela final de 2010. O time reserva, né? Sub-20, né? Sub-20, o time do Vitória. Foi uma Copa do Nordeste um pouco esvaziada, né, digamos assim. Mas a equipe do Vitória não chega a uma final desde então, assim como a equipe do ABC também. A expectativa é alta, é um confronto que a gente vê um time de Série D contra um time de Série A, então tem todo um apelo, né? Tem todo um apelo emocional para essa partida. Eu tenho falado que o ABC ele precisa voltar vivo de Salvador. E o que significa voltar vivo? Vencer, melhor dos mundos, obviamente. Um empate, muito bom também. Agora, se perder, como disse Fábio, que por um gol de diferença. Nada mais além disso, porque senão fica muito difícil de tirar aqui em Natal. Então, o ABC conseguindo voltar vivo de Salvador, conseguindo voltar vivo do Barradão, tem boas chances aí, quem sabe, de voltar a uma final 16 anos depois, expectativa alta aí para esse confronto. E só tem um detalhe aí que pesa contra o ABC, né? É porque o Bahia, ano passado, foi pentacampeão. Então, a rivalidade Bahia e Vitória, né, é muito grande. Então, a pressão da torcida, né, para que o Vitória iguale a marca do Bahia. E né? o Vitória se considera pentacampeão, né? Os torcedores se consideram pentacampeão por causa de um título lá de trás. Mas, oficialmente, Vitória é penta. Então, tem esse quesito a mais aí, né? Porque a pressão da torcida, né, prevalece, né? Eles querem o 5º título para igualar a marca aí do Bahia. Rapaz, então muita coisa em jogo, viu? Muito obrigado pela participação, Alexandre Filho, Fábio Pacheco. Vejo vocês dois no próximo sábado para falarmos mais sobre futebol potiguar, sobre Copa do Mundo e, claro, sobre os diversos esportes que cercam aqui o estado do Rio Grande do Norte. O Arena vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar mais sobre o esporte aqui do estado. Vamos lá!
Eu tô de volta e olha só, o Circuito Estadual de Karatê está acontecendo esse final de semana no Ginásio DED em Candelária. Vai reunir competidores de todo o estado. O repórter Robson Bezerra tem mais informações. Bora ver. Bom dia, Vitor. Bom dia para quem acompanha a gente aqui no programa. Pois é, se você que está aí não tem programação para o domingo, ou tem, dá uma encaixada, porque vai acontecer a primeira etapa do Circuito Estadual de Karatê nesse domingo. Criança, adulto, tá todo mundo lá, a entrada é gratuita e eu tô aqui com Humberto Correia, presidente da União de Karatê do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Quem tá assistindo, todo mundo quer saber. É só chegar lá, assistir a competição, é isso mesmo? Bom dia, Robson, bom dia a todos que estão em casa nesse sábado maravilhoso. A competição ela é de público aberto, basta chegar lá no Ginásio DED. Estaremos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, recepcionando todo mundo num evento maravilhoso. Dia inteiro. Não é isso? As pessoas podem levar as famílias. Como é que acontecem as competições? Como é que serão separados os blocos? Criança de uma maneira, adulto de outra? A competição ela dura o dia inteiro, vai de 8 da manhã com abertura solene, onde os atletas fazem um desfile, é um momento muito bacana, bonito, até para enxergar a quantidade de atletas, que são muitos, centenas de atletas que participam desse campeonato, e podem ir a família toda, cachorro, papagaio, pode levar todo mundo que você quiser para assistir, todos serão muito bem recebidos. A competição ela vai ter categorias individuais e pela primeira vez a gente vai fazer o Kata Família. Então a gente vai ver pai e filho com diferença de idade grande, às vezes, fazendo kata junto ali. O kata é a luta imaginária e vai ser uma competição de muita alegria, realmente uma confraternização em disputa. Ok, então vamos aproveitar a janela do nosso programa Audiência que a gente tem. Convida todo mundo. Queria convidar você que está em casa, que tem um filhinho, uma filhinha, ou até você que está procurando conhecer um esporte novo. A arte marcial, ela é algo que tem que todo mundo praticar em algum momento da sua vida. E por que não o Karatê? Se você não conhece, vem amanhã, neste domingo maravilhoso, conhecer o Karatê aqui do Rio Grande do Norte. A nossa competição amanhã vai ser muito grande, muito bem estruturada, com todo mundo com um sorriso no rosto e fazendo ali bonito, elevando o nível do Karatê do nosso estado. Conto com a presença de todos aí. Obrigado, Humberto Correia, presidente da União de Karatê do Rio Grande do Norte, deixando aqui esse convite. Repetindo, o primeiro circuito estadual de Karatê que acontece neste domingo, a partir das 8 horas da manhã. Uma boa pedida para esse fim de semana, esse finzinho de fim de semana. Volto com você, Vitor. Eita, com certeza. Valeu, Robson. Muito bom dia. Valeu, Humberto. Vamos conhecer agora a história e o sonho de João Fernando, que ao lado do pai percorre cerca de 300 quilômetros para treinar, sabe aonde? No Fortaleza. João mora em Carnaubais, distante quase 215 quilômetros de Natal, e viaja aproximadamente 10 horas para treinar no Sub-10 da equipe do Leão do Pici. Tudo para se tornar jogador de futebol. A reportagem é da TV Jangadeiro. Toda segunda-feira, o uniforme do Fortaleza na mochila, café da manhã reforçado e pé na estrada. Rumo ao sonho de ser goleiro. O pequeno João precisa viajar de Carnaubais, no Rio Grande do Norte, até Fortaleza. São 300 quilômetros. É chão. Já em solo cearense, uma pausa para o almoço, também reforçado. 300 quilômetros e mais de 4 horas de estrada depois, tá aí a família do João Prachedes, o garoto de 10 anos que sonha em ser jogador de futebol, chegando para o treino da escolinha do Fortaleza. Toda semana, hein? É na raça. Toda segunda-feira é esse o trajeto que eles fazem em nome do sonho. E aí você se pergunta, mas por que tão longe de casa? O João ele foi avaliado em Areia Branca através de um trabalho lá dos Meninos da Terra, que tem à frente o professor Rômulo. E em novembro de 2024, o Fortaleza foi lá fazer a avaliação, o professor Ramon o avaliou, gostou do futebol dele, trouxe ele para cá. E aqui ele foi avaliado lá no CFO durante 2 semanas e foi escolhido para permanecer. No primeiro semestre do ano passado, essa missão de viajar toda semana até Fortaleza começou. Por falta de condições, foi preciso parar, mas retomou esse ano. Eu costumo dizer muito quando eu converso sobre o João e os demais filhos que os meus sonhos não são mais os sonhos que eu tive. Os meus sonhos hoje são os sonhos dos meus filhos. Então, eu comprei essa ideia, eu comprei esse propósito, né? Além do pai, a irmã Duda está sempre junto. É legal, porque a gente se aproximou bem mais, né? Depois das vindas que eu tive com ele aqui em Fortaleza, a gente pôde se aproximar bem mais, tanto com
com as horas que é para chegar aqui, enquanto a gente está editando os vídeos também. É ela quem produz os vídeos do irmão e ajuda a divulgar na internet. Mas tem mais ajuda. Um amigo da família que também é muito importante. O carro é seu, né? Sim, o carro é meu. Meu e da minha esposa. E nem sempre você vem dirigindo, você empresta também o carro? Sim, sempre que necessário, o carro está à disposição. Como é que é, cara, ajudar tanto assim uma família? Cara, eu creio que quando se tem um talento e o desejo de realizar um sonho, eu acho que a gente tem que ajudar no que for necessário. E vale a pena 4 horas de estrada? Vale a pena, com certeza. Ver esse menino, o talento que ele tem, a desenvoltura que ele tem no campo e ver ele crescendo como um jogador é gratificante. Apoio não falta ao João. Por que você quer ser goleiro? Por causa que eu tenho um sonho e eu quero fazer minha família feliz. E o futebol pode te levar a realizar esse sonho? Pode. E qual é o maior sonho dentro do futebol que você tem? Ir para a seleção brasileira. Já sabemos que disposição e comprometimento fazem parte do João. Agora é com ele. Treinar muito, evoluir, conquistar espaço. Foi sempre meu pai que me incentivou, meus irmãos. E a viagem, se não fosse meus pais, eu não estaria aqui no Fortaleza. Eu queria agradecer a ele pelos esforços deles. Um lugar no time, claro, não depende desse esforço incomum. 300 quilômetros de estrada toda semana. Mas também é claro que chama a atenção. A gente, como treinador, é uma motivação a mais para a gente, de ver a perseverança dele, a força de vontade, de sair de uma cidade tão distante para vir em busca de um sonho. A gente dá os parabéns para ele, para toda a família e para aquelas pessoas que acompanham ele, porque isso serve de inspiração para todos, né? O João é um garoto muito esforçado, né? Bastante dedicado. Assim, não só pela essa perseverança dele de vir de tão longe para cá, mas também é um garoto que tem demonstrado muito dentro de quadra. E aí jogar ou não vai depender dele, né? A gente se esforça. É um caso que me inspira também, porque eu não posso chegar aqui e entregar qualquer coisa para ele. E o João encontra aqui muito treino, muita parceria com os outros meninos de grupo e fica livre para sonhar e para se dedicar totalmente ao sonho de ser goleiro profissional de futebol. Coisas grandes, só coisas grandes. Pegou o recado? Se você tem um sonho, não desista, viu? Tá chegando ao fim o Arena, mas calma que no próximo sábado tem muito mais. Eu vou saindo por aqui, que daqui a pouquinho vai ter o jogo do União contra o Prosperidade, jogo de ida do Campeonato Brasileiro Série A3 Feminino. Valeu!